Estação Boas Novas, com Orlando César. Versículo 31 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Lá no Antigo Testamento tem os livros dos profetas que profetizaram sobre o Messias, Isaías, Jeremias e outros. Isaías profetizou muito sobre Cristo, seu sofrimento, sua morte e muitas das ações de Cristo. E aqui nós vemos aqui mais uma profecia. Isso já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento, que aconteceria. Jesus falaria por parábola. Por isso esse versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bom, aqui nós temos mais 2 parábolas. É a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Para isso é interessante nós entendermos a sequência, né? Nada na Bíblia está por acaso, mas entendemos a sequência do que está sendo falado. Bom, no capítulo 13, nós começamos aqui, do versículo 1 em diante, falando da parábola do semeador. Nós então já sabemos que o semeador é Cristo, que a semente ali semeada pelo Criador, por Jesus, é a palavra do reino. Nós já vimos também que essa semente pode ser as pessoas que receberam essa semente, que agora vão ser frutíferos e vão continuar semeando esta semente, que é a palavra do reino. Nós já vimos também aqui o significado das aves, que é o maligno. Nós já vimos aqui o significado do trigo, que também são os cristãos verdadeiros, os filhos do reino. Já vimos também o joio, que é filho do maligno, como disse nessa parábola do trigo e do joio, que nós falamos agora há pouco. Então, tudo isso é muito... O campo, que é o mundo, os ceifeiros, que são os anjos. Então, tudo isso é muito importante nós entendermos o significado dessas palavras, porque é estas palavras que vão nos ajudar a entender as demais parábolas, que não foi registrado nesses evangelhos a sua explicação, como foi a do parábola do semeador e como foi explicada a parábola do joio pelo próprio Cristo ao falar com os discípulos. Tanto que nessas demais parábolas, Jesus perguntou: vocês entenderam? Nós vamos ver mais à frente ali, quando falar da outra parábola. Vocês entenderam o que eu disse? Eles então já começaram a entender, por causa do significado das palavras que foram ditas nas parábolas anteriores. Então Jesus agora aqui dá outra parábola. Ele falou a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, e agora a parábola do grão de mostarda e do fermento. Vamos falar sobre elas. Outra parábola, vou repetir aqui o versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Bom, aqui volta o reino dos céus, o grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Bom, o campo, que foi explicado ali na parábola do joio e do trigo, nós já sabemos que é o mundo. O grão de mostarda foi uma semente, e é considerada a menor semente dessas plantas domésticas, hortaliças, que às vezes é dito. É a menor semente. É considerada uma das menores sementes, muito pequena essa semente. Então, este homem pegou essa semente,
está dizendo aqui nessa parábola, e semeou no seu campo, no mundo que ele mesmo criou. No seu campo, ele semeou. Vou repetir. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Aqui vem explicando isso. Mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Veja que para entender esta parábola, que Jesus não explicou aqui, pelo menos não está registrado nos evangelhos, nós precisamos entender esse significado para entender. Então ele diz que a semente era a menor que tinha, e plantando vai dar as maiores, vai dar das maiores daquelas plantas, se tornando uma árvore. E está dizendo aqui que faz-se uma árvore dessa semente, e ele diz, ó, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Na parábola do semeador, quem eram as aves que comeu a semente que estava ao pé do caminho? Por isso que nós precisamos ler a Bíblia num contexto, porque senão eu começo a ter entendimentos que de repente não segue a sequência aqui do texto. Lembrando que eu disse que a Bíblia, a Santa Escritura, a Escritura, no seu original, não tinha esses números indicando versículo ou capítulo. Era um texto só, era um livro só. Então, para você chegar até isso aqui, você teria que ir dando uma lida para chegar nesse ponto aqui. Hoje, esses versículos, como é ensinado, seria para encontrar mais rapidamente onde está aquela localização na Escritura. Agora, se não libertarmos disso, aí corre o risco de entendermos errado essa Escritura. Então, aqui está falando dessa semente que é menor, cresce, vira uma árvore. E aí está dizendo aqui que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bom, quem é a semente? É a palavra do reino. Podendo ser representado pela semente ou pelas pessoas que se tornaram árvores, frutos, e vão transmitir essa mesma semente. Então, quem é a semente? É a palavra do reino. Então, fez-se uma árvore, a menor semente fez-se uma árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então, quem seriam essas árvores? Quem seriam as árvores? Nós sabemos que o cristianismo surgiu a partir dos ensinamentos de Cristo. Todos aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo. Então nasceu o cristianismo. Então o cristianismo começou com uma sementinha pequena. Um homem carpinteiro, um Jesus, né, que tinha como profissão, era carpinteiro. Um humilde homem ali de Nazaré. Tanto que uns questionaram, né? Esse não é o Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Não é filho de um carpinteiro? Então, um homem simples, um carpinteiro. Né? E hoje, hoje é uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. É 1/3 da população da Terra. São cristãos. Então, essa semente começou pequenininha, com Cristo, um carpinteiro, que nasceu numa manjedoura. Um homem humilde, simples, que veio trazer essa mensagem, essa boa nova, uma sementinha pequena. Mas essa sementinha cresceu e se tornou uma grande árvore. O cristianismo, o ensinamento de Cristo, se tornou numa grande árvore. Mas aqui está dizendo o seguinte: é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, a semente pequenininha, o grão de mostarda, seria Cristo, com a sua semente, com a sua palavra. A árvore, o cristianismo que cresceu. Só que esse cristianismo que cresceu muito, dessa simples semente, pequena semente, está dizendo aqui que as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Quem são essas aves? A ave que está descrita ali, nesse mesmo texto, se não fosse esses títulos, esses versículos, entenderiam muito mais fácil. A ave que está dita ali, ó, anteriormente, as aves que vieram e comeram a semente que estava à beira do caminho. Esta mesma ave que, lá no versículo 19, está dizendo que a ave é o maligno, versículo 9 do capítulo 13, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então, o maligno está representado aqui como ave. Em Apocalipse 18, versículo 2, está dizendo ali da grande meretriz, da Babilônia,
e que as aves, e as tornou habitação de demônio, e que as aves imundas habitaram ali. Então, é interessante entender o significado das coisas na Bíblia, para não fazer essa confusão. Então, aquela sementinha, o grão de mostarda, uma sementinha pequena, que começou ali com um humilde carpinteiro, um Cristo, e essa semente cresceu, se tornou o cristianismo que temos hoje, um terço, uma árvore grande. Porém, está dizendo aqui que essas mesmas aves, que comeu a semente que estava à beira do caminho, essas mesmas aves estão se aninhando nos seus ramos. E na palavra anterior desse texto, está falando a parábola do trigo e do joio. Então a semente que foi plantada, o cristianismo, por intermédio de Cristo, cresceu. Mas isso não quer dizer que tem só trigo. Tem joio também. Tanto que as aves estão aninhadas nos seus ramos. A grande árvore aqui está representando o cristianismo, que cresceu, hoje é uma das grandes árvores. Se pegar uma das principais religiões do mundo. Só que nesta árvore tem ali as suas aves, as aves que estão se aninhando nos seus ramos. A mesma ave que significa o inimigo, ela está nos seus ramos. Isso não é difícil de entender, olhando hoje para o cristianismo atual. Isso não é muito difícil de entender, se observarmos aqui os significados. Então, vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, o cristianismo cresceu muito, com certeza, mas nem todos são trigo. O próprio Jesus fala. E ele pede para não tirar o joio, porque nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Não dá para saber. Isso aqui não quer dizer que você está num templo lá, a minha religião é certa, ali tem só trigo. Não. Tanto que a palavra aqui não está falando nem de denominação de templo, está falando da palavra do reino, está falando do reino, da semente, do solo, que é aquele solo que recebe com alegria a palavra e que dá frutos. Não basta receber com alegria, como a que estava a semente que caiu nos pedregais, mas recebe com alegria e dá frutos. Então esta é a parábola do grão de mostarda. A árvore aqui é o cristianismo, as aves, como está descrita na parábola do semeador, é o inimigo, que está aninhando em meio ao cristianismo. Então devemos ter muito cuidado e atentar e voltar para a palavra de Cristo. A palavra dele deve ser o nosso guia. A palavra dele deve ser a base da nossa crença ou da nossa fé em Cristo. Ela é alimento, é o pão, é o alimento para nossas almas. E para encerrar,